O ministro Edson Fachin, no último dia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autorizou o governo federal a divulgar uma campanha institucional de prevenção à varíola dos macacos. E sobre as ações do governo para enfrentar a varíola dos macacos, nós vamos conversar agora com o secretário Arnaldo Medeiros. Ele é secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer grande estarmos comunicando tudo que o nosso governo tem feito e o Ministério da Saúde tem feito em relação à varíola dos macacos. Boa noite. Secretário, para começarmos, queria que o senhor explicasse exatamente o que é que precisa ser comunicado nessa campanha, que informações vão ser veiculadas, o que é que o Ministério da Saúde, aliás, pretende informar a população sobre a varíola dos macacos. Essa pergunta ela é fundamental. A nossa campanha ela focará no esclarecimento à população do que é a doença, de quais as formas de transmissão da doença, né? Quais as formas que como a população pode se proteger com relação à doença para garantir cada vez mais uma população saudável com relação à varíola dos macacos, né? A campanha ela tem o objetivo de esclarecer a população quais os principais sintomas, o que a população deve fazer ao surgir os primeiros sintomas, procurar uma unidade básica, quais são a população alvo fundamental do ponto de vista epidemiológico que precisa ser avaliado e monitorado e, fundamentalmente, esclarecer a população de que ela é uma doença de importância de saúde pública e que é fundamental a prevenção com relação à varíola dos macacos. Agora, secretário, eu queria que o senhor enfatizasse também algumas ações práticas que já estão sendo negociadas e algumas até implementadas. Não é o caso do governo, mas tem aí sua ligação. A Anvisa já estuda a possibilidade de abrir mão ou de flexibilizar o registro de medicamentos, de exames diagnósticos para ajudar no levantamento de casos e também tratamento de pessoas que estejam com diagnóstico positivo. Trouxemos aqui ao longo dessa semana que o Ministério da Saúde, por meio do ministro Marcelo Queiroga, também já articula, já negocia, junto com a OPAS, a aquisição de 50 mil doses de vacinas que inicialmente seriam direcionadas a profissionais de saúde. Além dessas ações que a gente já trouxe aqui no Jornal Jovem Pan, o que o senhor pode destacar para nós? Veja bem, essas são as ações fundamentais. Primeiro, a formação de esclarecimento à população que vai ser feito através da campanha, para chegarmos na ponta, na população que está em todos os municípios, nos 5.570 municípios do Brasil, para entender efetivamente o que significa varíola de macaco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto de que nós estamos adquirindo 50 mil doses de vacinas, né? Nós temos apenas uma única empresa no mundo que fabrica, que é a Bavarian Nordic, e que nós, através da OPA, estamos adquirindo 50 mil doses que deverão chegar em novembro e em outubro na primeira remessa, né? Mas estamos em tratativas para mais doses na sequência. O segundo ponto é que estamos em negociação com a Anvisa com relação à liberação de medicamento de uso compassivo, porque, na verdade, não existe um estudo adequado com relação às bases científicas para a medicação que existe hoje disponível, ainda são muito restritas em relação à utilização dele especificamente para a varíola dos macacos. Mas, fundamentalmente, o que o Ministério está fazendo é ampliando cada vez mais a testagem em todo o nosso país. Estamos expandindo a testagem para todo o país, para todos os LACENs, os laboratórios oficiais estaduais, centrais, né? Nós chamamos laboratórios centrais de saúde pública, que temos em cada um dos nossos estados, para que todos os estados brasileiros tenham a capacidade de testagem com relação à varíola dos macacos. É fundamental darmos o diagnóstico mais precoce possível para que o paciente, uma vez diagnosticado positivo, possa fazer o isolamento e fazermos, portanto, o acompanhamento deste paciente, bem como dos seus contactantes. E justamente sobre a testagem, secretário, como é que funciona? Quais pacientes são considerados, ou entram ali na fila para fazer a testagem, são considerados pacientes que precisam ser testados para a varíola dos macacos? E qual a situação do Brasil em relação aos exames? Temos testes suficientes? Essa pergunta ela é fundamental. No aparecimento de qualquer sintoma relacionado à doença, ou seja, febre abrupta, cefaleia e erupções na pele, você deve procurar a sua unidade básica, ao seu médico. Não fique em casa.
vá procurar a sua unidade básica. Ao chegar na sua unidade básica, o médico vai lhe examinar, vai fazer um diagnóstico diferencial, porque cefaleia, dor de cabeça, febre e erupções na pele, temos outras doenças que têm os mesmos sintomas, mas ao conversar com o seu médico, ao médico levantar a sua história, ele vai fazer um diagnóstico diferencial, vai coletar essa amostra e vai enviar essa amostra para um laboratório para fazer o teste definitivo, que é o teste de PCR, que é o teste de PCR, como é chamado, para fazer o teste definitivo para a varíola dos macacos. No início, nós tínhamos apenas 4 laboratórios de referência, hoje nós dobramos a capacidade para 8 laboratórios e estamos, na sequência, expandindo para os outros 27 LACENs no Brasil. É importante lembrar que nós não temos nenhum registro ainda de nenhum kit disponível comercial ou disponível com a Anvisa, registrado no país, para a utilização dessa testagem. Mas sabemos que algumas empresas já pediram à Anvisa o seu registro, ainda que seja emergencial, e assim que tivermos esse registro, nós iremos adquirir esses testes, quer seja na forma de PCR, ou se tiver testes com sensibilidade e especificidade, teste rápido de antígeno, para assim fazermos o diagnóstico preciso da população brasileira e garantir à população brasileira a sua segurança sanitária. Agora, secretário, qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter com a doença aqui no Brasil? Essa pergunta ela é fundamental. Nós temos que ter uma preocupação bastante grande, com bastante cuidado. É uma doença que ela se transmite através do contato com pele. Embora hoje, no mundo inteiro, cerca de 96 países e quase 98% da população afetada, e sejam de homens relacionados que fazem sexo com homens, essa doença ela não pode utilizar este dado epidemiológico para estigmatizar essa população, criar um estigma com relação a essa população específica, porque na verdade a transmissão, ela é transmissão feita por contato de pele, íntimo de pele a pele. Portanto, esse é o principal cuidado. Ao aparecer qualquer erupção cutânea, associado com febre, dor de cabeça, aparecimento de gânglios, quer seja na região axilar, quer seja na região inguinal, da virilha, procure o seu médico, porque lá o seu médico vai fazer o diagnóstico diferencial e, consequentemente, vai dar a você a conduta clínica adequada. E, secretário, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta pública sobre a venda de álcool 70, justamente porque entende que, nesse caso, no combate à varíola dos macacos, também é necessário o uso do álcool e são necessárias as medidas de higienização como uma forma de combate à doença. Queria saber do senhor se é isso mesmo, se assim como no caso da Covid, também para a prevenção da varíola dos macacos, é importante a higienização das mãos e aquelas medidas sanitárias que a gente adotava no começo, que ainda deve adotar, que passou a adotar a partir do começo da pandemia. Essa foi uma das grandes lições aprendidas, eu diria com relação à Covid-19 para a população brasileira como um todo. A higienização das mãos, ela deve ser uma rotina na nossa vida, não obviamente com relação à Covid-19, não apenas com a varíola dos macacos, mas para qualquer outra doença que pode ser transmitida através de contaminações em superfícies que possam ter bactérias ou vírus ou fungos de uma maneira geral. Termos o uso das chamadas medidas não farmacológicas, no qual a higienização da mão com água ou sabão, ou mesmo com álcool 70, deveria fazer parte da nossa rotina, já deveria fazer parte da nossa rotina no passado e efetivamente veio para constituir um novo hábito da população brasileira. O Ministério da Saúde recomenda fortemente de que nós tenhamos esse bom hábito, de higienizarmos as mãos antes de comer, antes de evitar as mãos sujas passarem em mucosa, no olho, na boca e assim sucessivamente, para garantirmos um nível de saúde pública adequada para a nossa população. E, secretário, no início da edição de hoje, a gente trouxe a notícia de que a Anvisa suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e também dentro de aeronaves. É acertada a decisão da Anvisa?
Olha, o Ministério da Saúde tem sempre acompanhado nessa questão as decisões da Anvisa com bastante respeito, né? A Anvisa é uma agência independente que tem em sua diretoria colegiada e a gente entende que o cenário epidemiológico para o Covid-19 no Brasil, hoje, após todo o esforço que o Ministério da Saúde fez com relação ao combate a Covid-19, nós temos um cenário epidemiológico muito mais favorável, né? Então, a medida que a DICOL, né, que é a diretoria colegiada da Anvisa, entendeu que não mais precisa dessa restrição nos voos, entendemos que o cenário epidemiológico permite essa decisão foi tomada baseada em estudos, em dados epidemiológicos, não apenas da nossa população, da população brasileira, mas com relação também aos dados epidemiológicos do mundo. Então a gente acredita que sim, foi uma medida acertada. Entendemos também que em qualquer caso de recrudescimento, né, se houver o caso de algum recrudescimento, obviamente essas medidas poderão ser revistas, creio eu que esse seja o caminho natural. Mas o mais importante, né, que eu gostaria de reforçar, era que a população brasileira pudesse procurar, para quem é elegível, procurar tomar a sua vacina, tomar o seu reforço, para que possamos ter cada vez mais uma pátria vacinada, que é assim que nós acreditamos. Muito bem, ouvimos aqui o secretário Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Obrigado mais uma vez pela entrevista, secretário. Boa noite. Obrigado, boa noite.